Olá, minha gente, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais um dia de leitura, a mais um momento de meditação na Palavra de Deus, que você possa ser aí abençoado, agraciado, fortalecido pela bondade de Deus. Vamos orar? Senhor, Tu é maravilhoso, Pai, Tu é glorioso, Tu é bondoso e nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por Tua graça, pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra. Oramos e Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 8, todo mundo conhece. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu era escravo dessa lei do pecado e da morte que me puxa, que me suga para aquilo que é errado. Aí vem a lei do Espírito de vida e me liberta para viver uma novidade de vida em Cristo Jesus. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Jesus veio como homem, ele não poderia utilizar-se dos seus atributos divinos nesse momento de entrega, então ele veio como homem para condenar o pecado na própria carne. Viveu e não pecou, por isso tem moral para se entregar, por isso tem capacidade de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Antes eu vivia segundo a natureza carnal, agora eu ando segundo o Espírito de Deus. E os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. O homem entrega a si mesmo, só pensa em destruir-se a si próprio e a todos os que estão perto. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. E os que vivem na carne não podem agradar a Deus, é impossível. Como eu posso agradar a Deus vivendo na pecaminosidade? Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do domínio do Espírito, se é que, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Todavia, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, olha que coisa, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós. Aquele que ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo igualmente vos dará vida em seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. O Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo Espírito que está transformando o meu corpo, para eu não andar mais escravo do pecado. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela, porque se vivermos de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Se vocês viverdes de acordo com a carne, vão morrer. E se pelo Espírito morrer os atos do corpo, estão vivendo para Deus. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados,
mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba Pai. Esse Abba Pai significa paizinho. Para os baianos, painho, não é? O próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse Espírito de Deus que ressuscita Jesus é o que testifica em nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Filhos, por adoção. E somos filhos. E se somos filhos, então também somos herdeiros, claro. Se eu sou filho de Deus, eu vou herdar todas as coisas. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participarmos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Esse sofrimento aqui é nada comparado com a glória que nos espera. Não tem nem como comparar. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio, com expectação, que os filhos de Deus sejam revelados, porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, ou seja, o pecado. Na esperança de que também a própria natureza criada seja libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra hoje, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. Toda a criação, toda a natureza, tudo que você vê, hoje geme, porque foi sujeitada a este cativeiro. Ela está cativa. E não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos e redenção do nosso corpo. Observe de que Paulo está falando aqui que aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não quero, eu estou sempre fazendo. Isso nos dá uma agonia terrível. Isso nos dá um descontentamento, uma insatisfação conosco mesmos. Por quê? Ora, se eu sei que o pecado escraviza e ainda assim eu peco, isso significa que eu me esmurro o meu próprio corpo, a fim de que eu não seja mais engodado e iludido pelo pecado. E a natureza geme, nós também, porque nós não temos prazer em continuar pecando. Não temos prazer, nosso prazer não está no pecado, está em viver para Deus. Porquanto, precisamente nessa esperança, fomos salvos. Contudo, esperança que não se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que não está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, de ser expressos por meio de palavras. Os gemidos não dá para ser expresso por palavras, ele interpreta aquele gemido. Até o nosso gemido, ele interpreta para nos auxiliar, para que fiquemos livres da escravidão do pecado. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, é claro. Porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Porquanto aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Ora, se eu estou servindo a um Deus que não tem passado, presente ou futuro para ele, é a mesma coisa? Ora, se ele me chamou, então ele já me predestinou, já me glorificou, já me justificou em Cristo Jesus. E eu só preciso continuar essa vida de obediência a Deus. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas essas coisas? Justificação, predestinação, glorificação. Como que ele não vai dar gratuitamente tudo isso pra gente? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica? Se Deus era o único que poderia condenar e ele justifica, quem é que pode então apontar? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede ao nosso favor. Jesus morre por nós, nos liberta da escravidão do pecado, nos dá novidade de vida, nos coloca um pendor para que nós possamos inclinar a nossa mente e o coração para aquilo que é do Espírito. E agora ele senta-se à direita de Deus para interceder por nós. Quer mais o quê? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a ansiedade? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Ou a guerra? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas essas coisas, somos muito mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É porque ele vence por nós. Por isso que a gente é muito mais do que vencedor. Portanto, eu estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E durma com esse barulho. Não tem nada que possa separar o homem de Deus, a não ser o próprio homem. Quem pode nos condenar? O inimigo já está vencido. O pecado já fui liberto. A escravidão da lei, estou na graça agora. Quem pode me separar do amor de Deus? Se eu quiser, se eu não aceitar, se eu desdenhar da bondade de Deus, se eu anular a graça de Deus, tentar por minha justiça própria, eu vou anulando a graça de Deus se eu tentar por mim mesmo. Eu preciso somente me entregar a esse Deus que faz tudo por mim. E tudo que eu faço é em obediência ao que já está feito. Não para merecer e nem para que eu possa de alguma forma chegar a um patamar de dizer, poxa, ele é bonzinho. Nunca chegarei. Mas Cristo se tornou pecado por nós. E agora, se ele está assentado à destra de Deus, quem é que pode nos separar, minha gente? Quem é que pode entrar nesse meio aqui? Quem é que pode atravessar o nosso caminho? Quem é que pode ficar entre eu e Deus? Fala para mim. Quem é que pode ficar entre você e Jesus? Ninguém. Ninguém pode ficar entre você e Jesus. Ninguém. Você é livre. Jesus te libertou. Você entende isso? Você está livre para viver uma vida nova. Não livre para praticar o pecado. Você está livre para viver uma vida nova em Cristo Jesus. A gente se encontra aqui amanhã. Até lá, a leitura está maravilhosa.